Mateus 27, a partir do versículo 45. É um texto que a gente vai ler na introdução. A gente quer falar um pouquinho aí da obra de Cristo na cruz, né? Para o nosso crescimento. Então diz assim a palavra do Senhor. A gente vai ler e depois a gente vai orar, tá bom, gente? Mateus 27, versículo 45, e até o versículo 55 da palavra de Deus, né? Um texto introdutório, a gente vai falar mais em outros textos, tá? Diz assim a palavra do Senhor: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Versículo 49. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Pai amado, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de compartilhar a Tua palavra com liberdade, Senhor. Obrigado por Tua obra maravilhosa, Senhor, que nos salvou para a vida eterna, Deus. E obrigado, Senhor, meu Pai amado, pelo Teu imenso amor, Senhor, amar o mundo de tal maneira a ponto de enviar o mais precioso do Teu amor, Teu Filho amado Jesus, para morrer em nosso lugar. Tamanho é o Teu amor, Senhor. Constrange-nos, Senhor, saber que tamanho é esse Teu amor e que nós, Senhor, sendo amados primeiros por Ti, Senhor, somos, amado, desafiados a dar bom testemunho de homens e mulheres que amam a Ti, que andam na Tua presença, na Tua vontade, porque quando estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, o Senhor nos visitou com o Seu amor, com a Sua luz, e nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não há o que possamos fazer, Senhor, que se compare a Teu imenso amor. Mas ajuda-nos, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, a prosseguirmos para o alvo, segundo o Teu propósito em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua obra na cruz, mais uma porção nessa tarde. Orienta-nos com a Tua palavra, que Teu Espírito visite cada lar, cada família representada, cada coração, Senhor. Sejam enriquecidos com a Tua presença, com a Tua vontade, com o Teu amor, com o Teu poder. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos, né? Marcamos essa devocional, né? É uma reflexão para esse momento de 3 horas da tarde, porque 3 horas da tarde, meu irmão, minha irmã, é chamada a hora nona, né, na tradição judaica, que foi a hora em que Jesus expirou e entregou o Espírito ao Pai, a hora nona, e Jesus morreu.
E esse texto que a gente acabou de ler aqui é um texto dos evangelhos sinóticos que fala da morte de Cristo na cruz, do sofrimento intenso de Cristo na cruz, do tamanho amor que ele teve por nós e de alguns acontecimentos interessantes, né? E eu queria destacar aqui, e a gente não vai se deter nesse texto, a gente vai lá para João 13 depois, mas só para destacar nesse texto, o versículo 46, Jesus experimentou intensa dor pela separação de Deus. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste, né? Qual é a pior dor de alguém, que alguém possa sentir nesse mundo, que não seja a dor da separação de Deus? Que dor pode ser maior do que essa? Então Jesus experimentou ali a separação de Deus, a maior dor que alguém pode sentir nesse mundo, né? Um dia nós não tínhamos Deus, agora nós fomos alcançados por Ele e aceitamos a sua obra, e jamais queremos viver separado de Deus, porque Jesus experimentou ali o peso da ira de Deus sobre a humanidade. Quando ele clama ali, ele está sentindo a dor de quem está levando sobre si os pecados da humanidade. É isso. Quem está levando sobre si o peso do erro humano desde Adão. Então o pecado adâmico, lá de Adão, que veio de geração em geração de forma genética, é tudo zerado em Cristo Jesus. E todos aqueles que quiserem aceitar a obra de Cristo na cruz têm acesso a esse perdão, tanto os que existiram até a vinda de Jesus, como os que passaram a existir, que nasceram depois da vinda de Jesus. Então, tamanho esse amor para morrer pela humanidade. Jesus orando pelos seus fiéis, ele chorou gotas de sangue, né? Suou gotas de sangue. Imagine quando ele agora sofre o peso da dor de que eu e você deveríamos sofrer, cada um com seu peso da dor, como se acumulássemos um peso de condenação, né? A pessoa faz vários crimes, vai acumulando um peso de condenação e vai milhões de anos de condenação. Então a pessoa que cometeu pecado e que Jesus morre por ela, como foi o nosso caso, entendamos isso, é o acúmulo somado de dor, como se fosse de anos de condenação, que Jesus vai levando sobre si. Então esse peso, esse tamanho dor, esse tamanho sofrimento que Jesus está levando sobre si, sinaliza a intensidade da ira de Deus derramada em Cristo, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados. Então imagine que tamanho é a dor de Jesus estar ali, que ele está ali sentindo. O tamanho desse amor de Deus, que ama tal forma a humanidade, que envia seu Filho, como diz João 3,16, para morrer em nosso lugar, e morre aquele que é o mais precioso, o amor de Deus, que é o seu Filho, o seu único Filho, o seu primogênito. E nós, criados por Deus, nos tornamos filhos de Deus, mas somado à nossa condenação de ano após ano, certamente o peso de anos de pecado, peso de anos de condenação, peso de dor e sofrimento que seria nós juntos, toda a humanidade juntos, padeceríamos, Jesus leva sobre si. Então, esse peso do pecado da humanidade, Jesus experimenta, e experimenta o maior exemplo de dor que alguém pode sentir, que é a separação de Deus. Então ele leva sobre si o nosso pecado, como diz na Isaías 53. E no versículo 52, aparece para muitos os mortos ressuscitados, uma visão prévia de 1 Tessalonicenses 4,16, né? Onde Jesus, quando vir, os mortos ressuscitarão, né? Os vivos serão levados depois, mas primeiro os mortos ressuscitarão. Então já é uma outra perspectiva agora, de 1 Tessalonicenses 4,16, mas que acontece aqui uma prévia, que naquele momento diz que muitos viram mortos ressuscitados, não foram poucos. Então, como diz que muitos viram mortos ressuscitados, então é uma cena escatológica que se deu naquela época da morte de Jesus. Então, é uma verdade que aquelas pessoas mortas até a vinda de Jesus vão ter seus pecados perdoados, sim, porque aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. E a prova disso está nesse prévio sinal antecedendo aí a vinda de Jesus. Então há uma certeza
nesse texto bíblico do tamanho do amor de Deus para nos salvar, do tamanho da dor que o Senhor leva em nosso lugar e da vitória conquistada, não só Jesus, mas em nosso favor, que é a vitória da vida eterna. Então, nós temos esperança, né? A Páscoa simboliza para nós a nossa certeza, né? Que é a ressurreição de Cristo, né? É a nossa certeza quando o texto diz que Cristo não está ali, mas ele ressuscitou. Quando o anjo diz isso, ele está mostrando claramente ali que a nossa fé está firmada nessa verdade. Mas antes de ele ressuscitar, mortos já ressuscitaram para mostrar, como eu preguei semana passada, para mostrar que a obra de Cristo tem começo, meio e fim no que diz respeito à esfera terrena, né? Mas fora da esfera terrena não tem começo, não tem meio, nem tem fim, né? Porque o Senhor é eterno, a sua obra é eterna, e se nós nascemos nesse mundo, nós vamos viver eternamente com o Senhor Jesus, se é verdade que temos entregue a nossa vida ao Senhor Jesus. Mas para chegar até a sua morte, Jesus nos amou até o fim, diz o texto de João 13, né? Vamos lá em João 13. João 13, até chegar a essa obra da cruz, irmão, esse peso de sofrimento, de tanta angústia, de tanta dor, de tanta vergonha, que era morrer na cruz, Jesus, diz o texto, Jesus nos amou até o fim, né? Então, esse amar até o fim teve um processo antes até morrer na cruz, né? Então, João capítulo 13, versículo 1, vai dizer para nós, antes da festa da Páscoa, ou seja, hoje é sexta-feira, a festa da Páscoa é domingo, não é isso? Então, antes da festa da Páscoa, João 13, 1 diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então, Jesus está mostrando aqui, o texto de João está mostrando, esse amor de Deus, apresentado por Jesus Cristo, de amar até o fim, nos amar até o fim, até a morte de cruz. Mas nesse processo, ele dá um ensinamento para a gente aqui, até a hora que ele morre na cruz. Ele dá um ensinamento para a gente. Então, há duas características deixadas que eu quero compartilhar com vocês, duas características em Jesus que precisa ter em nós, né, como cristão, que pega essa obra de Cristo e nos tornamos cristão, né? Se estamos nos tornando cristão, é sinal que representamos a Cristo, né? Como eu falei semana sobre essa questão do ser do discipulado radical, representamos a Cristo, né? O melhor discípulo radical que Jesus não existe, né? Então nós representamos a Cristo. Então é aquela pessoa preparada para representar ao Senhor Jesus, né? Fomos capacitados para isso, ou deveríamos ter sido, né? Então a gente está buscando isso, né? Mas quando olha para a obra de Cristo, já nos constrange, né? A gente, assim, gera uma tristeza em nós, porque o ano após ano, né? Os anos vão passando e a gente vê como a gente está aquém de ser representante do Cristo que morreu em nosso lugar, né? Que nos deixou aqui para representá-lo como cristão, como discípulo dele, né? Ser discípulo de Jesus. Como é que é isso, né? E ele deixa aqui duas características, pelo menos, que eu queria destacar nessa devocional da Páscoa, que nos ajuda a se aproximar mais do discipulado de Jesus, né? São duas características que, durante essa vida e obra de Cristo, ele pacientemente fez aclarar isso no nosso coração. Pacientemente fez os discípulos perceberem isso. Pacientemente quis marcar isso na vida dos discípulos. E depois de um tempo os discípulos abraçaram essa verdade. E ele requer isso de nós também. Nesse mundo que vivemos, com toda a complexidade e compreensão, ele espera isso de nós. Então a primeira, desse momento dessas características de Jesus, a primeira dessas duas que eu queria destacar era a fé na promessa do amor do Pai. Jesus tinha uma fé na promessa do amor do Pai, né? O amor que Deus amou o mundo, né? Enviou o seu Filho único, né? Aí em João capítulo 13, esse capítulo a gente vai falar uma coisa nele ainda, mas é interessante frisar isso, né? Jesus, ele tinha uma fé na promessa do amor do Pai. Essa é a promessa de Deus amar o mundo de tal maneira que enviou Jesus para todo que nele crê não morresse, mas tenha vida eterna. Jesus tinha uma fé nessa promessa. Jesus tinha certeza dessa promessa.
e ele se movimentava com esse amor no coração de nos amar até o fim e também com a certeza da promessa que o Pai fez. Então ele espera que todo cristão tenha uma certeza da promessa que o Pai fez. Essa certeza faz a gente andar diferente, né? Essa certeza, essa visão faz a gente andar diferente nesse mundo, né? Porque a fé na promessa do amor do Pai, Jesus tinha. Essa é uma capacitação dada por Deus. Essa fé é uma capacitação dada por Deus, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus que vem para nós. Então é uma capacitação dada. Jesus tinha uma capacitação dada. Ele viveu demonstrando essa capacitação de confiar na fé, confiar na promessa de Deus. Ele tinha uma capacitação, ele tinha uma fé tremenda, porque ele foi capacitado para isso. E ele revelou isso. E ele quis capacitar seus discípulos para confiar em Deus, a partir do convívio com ele. Então é uma capacitação dada por Deus. Então João 13:3, aí João 13:3, acompanha comigo a leitura. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, não é isso? Então ele sabia que o Pai tinha entregue tudo na mão dele e que ele vinha de Deus e voltava para Deus. Ele tinha certeza disso. Faz diferença quando você sabe quem tu é. Jesus falou, eu vou para junto do Pai e vocês, e para aonde eu esteja, vocês também, aonde eu estou, vocês também estejam. Então a preocupação de Jesus é que nós também estivéssemos no caminho da fé que ele tinha em relação ao Pai, né? Então ele quis deixar por discípulo que ele era filho de Deus, estava indo para um caminho que o Pai tinha direcionado para ele, e ele estava preparando um novo vivo caminho para os discípulos irem por aquele mesmo novo vivo caminho. Então não tinha uma visão terrena como um fim dela mesma, né? Como maravilhosas realizações na terra, né? A preocupação era do caminho, né? Então Jesus era o homem do caminho, né? Ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então ele era o homem do caminho. Ele fala, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ele é o caminho de entrada no Pai. E os discípulos passaram a ser conhecidos como os do caminho. Os discípulos são os do caminho. Então não tinha prazer no mundo, né? A gente sabe que Jesus morreu. E queria que os discípulos, de geração em geração após a sua morte, entendessem isso. Morreu jovem, né? Na tradição metodista, 35 anos é jovem, até a classe de jovem 35, né? Ele morreu com 33 anos, morreu jovem. Jesus é o caminho. Nós somos os do caminho. Então, a nossa realização não está aqui nesse mundo, né? A nossa realização está como peregrino, como forasteiro nesse mundo. Então, Jesus morreu esperando que os seus discípulos que viessem após ele fossem pessoas do caminho, né? Que nada nesse mundo fosse tão atraente para nós que nos tirasse do caminho, de alguém que está em movimento, de alguém que é diferente na sociedade, de alguém que fala uma outra linguagem, né? Você se vê assim, eu me vejo assim. Nós, metodistas, batistas, presbiterianos, assembleanos e outras várias denominações que há no mundo, nós vivemos assim como uma comunidade unida no caminho, que não combina com a sociedade, é bem diferente da sociedade, nossos prazeres, nossos costumes, o que compramos, né, o que nos agrada, é diferente da sociedade que vivemos, ou é muito parecido, né? Como é que é isso? Como é que era no início da era cristã? Como é que era isso? Nós somos aqueles que fazem diferença, mas porque faz o que os mandamentos do Senhor diz, e por isso são muito diferentes nos detalhes, segundo a palavra de Deus diz, ou não tem diferença? Jesus morreu. Jesus morreu. Esta fé na promessa do amor do Pai que Jesus tinha, fazia com que Jesus enfrentasse a traição de Judas, a agonia e a morte, sabendo que seria exaltado junto ao Pai depois de tudo isso. Ele sabia que seria exaltado, porque a promessa dele era junto ao Pai, né? A promessa dos apóstolos e discípulos era junto ao Pai. Essa que deveria ser, até eles despertarem e entenderem isso. As promessas eram junto ao Pai, o que vinha depois de cumprir a missão do chamado.
O Senhor não obriga ninguém a segui-lo, não é isso, gente? O Senhor não obriga ninguém a acompanhá-lo. O Senhor não obriga ninguém a segui-lo. Mas Ele vai nos orientar que é preciso carregar a cruz, né? Carregar a cruz. Deixar pai e mãe. Quem não deixar pai e mãe, parente, né? Amigos, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Isso são bases, isso é base do chamado de Cristo, né? De seguir a Cristo. De seguir a Cristo. De seguir a Cristo. Havia uma alegria em Jesus que lhe estava proposta e que ele cria nessa alegria, que o capacitou a suportar a cruz. Essa crença dele que ele tinha o capacitou a suportar a cruz. Fé na promessa, né? Tá lá em Hebreus 12:2, Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E sentou-se à direita do trono de Deus, suportando a vergonha, tendo em troca a alegria que estava proposta. Ele podia viver alegremente nesse mundo, ele poderia viver segundo as propostas do mundo, mas ele, segundo a alegria que estava proposta, ele preferiu suportar a traição, suportar a cruz, e hoje está à direita do Pai e intercede por nós lá, para que a gente também consiga seguir o caminho e não parar no caminho. Seguir o caminho. Seguir o caminho. Deus amava seu Filho, mas também nos amou. E tão grande é o amor de Deus por nós, de entregar o seu mais precioso amor para nos resgatar. Para isto, capacitou a Jesus com fé em sua promessa de exaltação. Capacitou Jesus com essa fé. Promessa de exaltação. E Jesus tornou autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Nós confiamos nele. Tenha fé nas promessas de Deus. Tenha fé nas promessas eternas de Deus primeiro. A gente dizer que é cristão, quando olha para a morte de Cristo na cruz, e o discipulado que ele fez aos seus discípulos, e que ele deixou escrito na sua palavra, também não é diferente disso, e a gente se diz discípulo de Jesus, a gente está precisando melhorar muito, né, gente? A gente olha para nós, a gente precisa melhorar muito. A gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, a gente reclama de tanta coisa no mundo, mas a gente precisa melhorar muito. A gente precisa melhorar muito. O amor de Deus nos alcançou, nos constrange até hoje, mas nós temos muito prazer, mas muito prazer dentro do nosso meio, do nosso ambiente, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, que é a coisa natural do mundo, né? Mas e que o Senhor tem prazer na nossa alegria, o Senhor tem prazer na nossa vida diante dele, o Senhor tem prazer nisso. O Senhor não tem prazer no nosso pecado, por isso ele morreu na cruz, para nos tirar, nos livrar do pecado. Então a gente só precisa consertar o que precisa ser consertado na nossa vida, e a gente vai consertar tudo que tiver para consertar na nossa vida, se a gente tiver como prioridade a fé nas promessas de Deus. Fé nas promessas. Fé nas promessas. A prioridade do Senhor é a fé nas promessas. A gente, às vezes, muita gente está preocupado em encher a igreja, né? Preocupados em ter bom emprego, preocupados em estar com saúde, preocupados em fazer uma viagem. Tudo isso é uma coisa que é nossa. Os seres humanos, nós queremos isso. Mas Jesus morreu na cruz lá. E essa morte de Jesus na cruz não está esse pacote todo que eu falei aqui, não. Essa morte de Jesus na cruz, que ele morreu 3 horas da tarde, na sexta-feira da paixão, é para salvar vidas. É para salvar vidas. As nossas esgoelar de gritar, de falar, de brigar pelas nossas questões, Jesus morreu na cruz para salvar vidas. Para
para dar bom testemunho de que somos forasteiros nesse mundo, de que há uma cidade santa celestial e há um inferno, que o Senhor morreu na cruz para poder essas vidas não conhecer o inferno, para os cristãos serem enviados para amar até o fim, até morte, se for o caso, para conduzir vidas para longe do inferno, para que vidas, quando adoecerem, morrerem salvas. Morrerem salvas. Tudo que a gente quer não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Okay? É para a gente ficar só para a gente compreender. Tudo que eu falei, né? Viagens, conquistas, formação profissional, graduações acadêmicas, tudo isso, casamento abençoado, filhos maravilhosos, não foi para isso que Jesus morreu na cruz, não. Isso são demais coisas. Jesus morreu na cruz para vidas serem salvas. Então a prioridade das nossas reuniões seria se tem vida salva, né? Se a gente tem melhorado nisso na nossa vida, trocado lixo por salvação na nossa vida, coisas erradas que fazemos por salvação, porque Jesus morreu na cruz lá. E também parar para avaliar quantas vidas a gente salvou na nossa vida cristã. Jesus morreu na cruz para isso. Jesus morreu na cruz para isso. Então, primeiro, Jesus tinha fé na promessa. Por ele ter fé na promessa, ele venceu. Não teve ajuda de ninguém não, hein? Só de Deus. O discípulo todo ia na contramão do que ele pregava. Mas só ele fazia a vontade de Deus. Para não dizer se não tinha outro que não fazia a vontade, tinha o João Batista, que morreu jovem também. Que morreu jovem. Não fazia outra coisa. O João Batista não teve lazer, não teve restaurante, era mel e gafanhoto que ele comia, não teve roupa, nem isso. Roupa de luxo. A roupa dele, sabemos que era pelo de animal, pele de animal, não é isso? Morreu, antes de morrer pregava direto a palavra de Deus, morava no deserto, ninguém poderia corrompê-lo, nem trazer vontade mundana para ele, que isso não pegava ele. E outra coisa foi que ele morreu denunciando adultério. Denunciando adultério. Quem é que denuncia adultério hoje? Nem é crime mais adultério, né? Nem é mais crime. O mundo é dessa maneira. Mas Jesus morreu. E pela causa que ele morreu, continua sendo a causa dos cristãos viverem hoje fiéis a Deus. Conduzir vidas para o reino de Deus. Dar testemunho para conduzir vidas para o reino de Deus. Qualquer outra coisa, chateações, preocupações, eu estou desesperado por causa disso, por causa daquilo outro, tem a ver com a morte de Cristo na cruz? Não, hoje a gente quer falar da morte de Cristo na cruz. Porque a igreja existe e tem lá a cruz lá vazia para lembrar que ele morreu e ressuscitou. O que interessa para a gente é a morte de Cristo na cruz. Quantas vidas eu já salvei anunciando a Cristo? Quantas você salvou anunciando a Cristo? Aí vem, o primeiro é acreditar na promessa. Promessa do grandioso amor de Deus. A segunda, que é a segunda característica que eu quero compartilhar com vocês, é essa abnegação do Senhor. Essa é o serviço de abnegação crescente e sem limite. Serviço de abnegação crescente e sem limite. Foi assim que seus discípulos, quando despertaram, entraram nessa correnteza espiritual. Né? Eu quero dizer para você que eu sou humano igual você é, tenho sujeito a tentações igual você é, e quero deixar claro que a palavra é para você e para mim também. Mas ainda que eu possa falhar em alguma dessas coisas, como você também, nem por isso eu posso deixar de falar do que a Bíblia fala. É isso? Nos consertemos ou morramos tentando. Né? Como aquela história, fique rico ou morra tentando. Só que ou nos santificamos, né? Nos santifiquemos. Ou
ou morrer tentando nos santificar. Mas a Bíblia é essa, a gente não pode olhar para ela e falar assim, não, isso é para aquele tempo, não é para aquele tempo. Jesus morreu na cruz, até hoje a gente fala disso. Aquela morte não foi para aquele tempo não, é como se estivesse morrendo hoje. A morte não mudou. Não mudou. Então, olha o versículo 4 e 5 de João 13, quando fala da serviço da abnegação de Jesus. Após ele crer na promessa, né, que o Senhor tinha, e ele creu na promessa que foi capacitado para isso, no versículo 3. Aí no versículo 4 e 5 diz assim, levantou-se, crendo que ele ia voltar para o Pai, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Serviço de abnegação. Ele sabia quem era, sabia a confiança que ele tinha no Pai, e ele agora vai seguir fazendo a sua obra de abnegação. Só que é num viés de crescimento, entenda aí, eu vou te explicar isso. A abnegação é humilhação, humilhação que aumentou cada vez mais. Jesus estava disposto a mostrar o seu amor sem limites até a mais profunda humilhação. E começa aqui lavando os pés dos discípulos. Irmãos, depois da ceia ele vai lá e lava os pés do discípulo. Entenda isso. O discípulo sequer tinha coragem de lavar os pés um do outro. Porque era uma humilhação muito intensa. Era serviço de escravo. Era um serviço muito baixo. Então eles não tinham, por a vergonha até de lavar os pés do próprio amigo, eles teriam dificuldade disso, algo que seria muito difícil para ele fazer um negócio desse. Só num caos extremo. E Jesus ali, ele vai lá e lava os pés do discípulo. Pode dizer assim, até que os discípulos viessem a querer lavar o pé do mestre, Jesus, até lavariam. Mas um dos outros, nem pensar. Só em caso extremo. Porque era o serviço mais baixo possível. De extrema humilhação, serviço de escravo. Jesus vai lá, serve a ceia e vai lá e lava os pés do discípulo. Abnegação. Ele está aqui já sinalizando esse viés de abnegação crescente quando ele chega na cruz, que é uma obra chamada, que é conhecida como vergonhosa, né? Que a gente leu lá em Hebreu, né? Passou pela ignomínia, né? Ou vergonha da cruz, né? Vergonha, todo aquele que for pendurado no madeiro era tido como maldito, né? Era algo muito horrível. E Jesus vai lá e lava os pés do discípulo para mostrar para eles que o modo entre vós é servo. Lá no capítulo de Lucas 22, 24, tu vai ver lá que os discípulos, nessa hora depois da ceia, eles estão discutindo quem é maior entre eles. Quem vai sentar do lado, quem vai sentar do outro, estavam discutindo quem era maior entre eles. E Jesus vai lá e lava os pés, olha que diferença. Na nossa realidade tocante, na nossa vida hoje, como é que é a gente como cristão, metodista ou de outras denominações, como uma comunidade da fé no mundo, né? Nós estamos preocupados em quem é o maior, quem pode mais, ou quem que se humilha mais. Jesus morreu na cruz, a morte vergonhosa. A nossa preocupação qual é? Sabe que o Gandhi, Mahatma Gandhi, ele era um cara que seguia princípios de Jesus, numa obra pacificadora, sem colocar a mão em armas, tentou levar a paz para a Índia, mas você vê uma coisa que ficou claro da parte dele, é que ele não conseguia compreender, e não aceitava a morte de Cristo na cruz. Como é que pode alguém ser Deus, de tamanha excelência, morrer na cruz? Então, é algo tão vergonhoso, era a morte na cruz, que muita gente não compreendia isso. Muitos não conseguem compreender. Uma liderança, quando uma pessoa de destaque chegasse na sua casa, ou do convidado chegasse na sua casa, então os discípulos não teriam nenhum interesse em lavar os pés uns dos outros, porque jamais ele faria isso com uma situação tão baixa. E Jesus vai lá e lava os pés. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado significa felizes. Jesus fala felizes.
essas pessoas são felizes. É um exemplo dos discípulos querendo saber quem era o maior, e Jesus vai lá e diz que o maior dentre vós que sirva. O maior dentre vós que sirva. Irmão, como é que é isso? Jesus morreu na cruz lá. Como é que é isso nas nossas igrejas? Como é que é isso na nossa vida cristã cotidiana? Como é que é o nosso referencial de vida cotidiana com as pessoas? Como é essa vivência simples do Evangelho? É isso que norteia a vida cristã do mundo hoje? Isso alegra o coração de Deus quando ele olha para a terra? Tem motivo para Deus se irar com o mundo? Tem motivo? As pessoas mudam nas questões como cristão, como tinham que mudar e ter um testemunho santo de vida cristã? No capítulo 3 de Lucas, a gente vai ver que quando João Batista começa a pregar e batizar, as pessoas começam a perguntar, a multidão, o que eu falei para ser salvo? Né? Começam a perguntar, ele vai lá, se tem 2 túnicas, dê uma, compartilha uma com o outro, divide a tua túnica, se você tem comida, faça o mesmo, né? Aí os publicanos que vão sendo batizados, e eu, o que faço para ser salvo? Não estoquei ninguém, não é isso? Não tire acima do dinheiro que tem que tirar de ninguém, né? Então não estoque ninguém. E aí, então, já com João Batista, antes do ministério de Jesus, já vem essa pegada de mudança. De mudança. Entendeu? João Batista não tinha nem morrido ainda, nem Jesus tinha morrido ainda, mas já era mudança. A partir do momento que o Evangelho vem, já é mudança. Já é mudança nos detalhes. Eu estou dando exemplos aqui, não vou esgotar nunca o assunto. Mas você vai pegar, eu vou pegar na minha vida, tu pegar na tua vida, o que faz Jesus chorar, o que faz Deus chorar, o que entristece o coração de Deus, né? O povo de Israel tinha lá suas situações e vinha a ira de Deus, sitiava a cidade lá, um povo do norte, vinha um exército ímpio e sitiava a cidade, e a ira de Deus fazia com que um monte de males acontecesse, né? Porque, gente, o que a Bíblia fala, o que a Sagrada Escritura diz e o que a gente como cristão, ateu espiritual, como é que é isso? Como é que é isso? Nós estamos vendo isso? Como é que é isso? Jesus morreu e nós nos dizemos cristãos, né? E aí eu fico pensando, o que precisamos melhorar para agradar ao nosso Senhor? O que mais precisamos fazer para agradar ao nosso Senhor? Abnegação. Jesus, um serviço de abnegação intenso. Serviço para os salvos. Jesus até hoje, a gente clama por socorro, pede ajuda, e Jesus abençoa e abençoa os salvos. Abençoa os salvos. Clamamos por socorro, ele abençoa. Ele morreu na cruz para nos salvar. Morreu na cruz e nos enviou para ir fazer discípulo. Não se preocupe contigo agora. Ir se preocupe com o outro. Fazer discípulo. Sua preocupação agora é com o outro. Entendeu? A preocupação agora é com o outro. Ir fazer discípulo. Como é que estamos essa preocupação? De anunciar a Cristo, a morte dele na cruz. As pessoas querem isso ou estão indo buscar a prioridade das suas vidas e não é a salvação, a mudança de vida, o testemunho de vida. Hoje falar que o cristão tem que obedecer à autoridade é algo até pacato, né? Porque hoje até cristãos até se degladiam, os cristãos se degladiam nas redes, com a ira, contra o político tal, o político defende a bandeira do político tal, o político que defende uma coisa, o político defende outra, tal, e sai brigando por causa disso, e nós fomos chamados como cristãos para apenas respeitar as autoridades. Não é isso? Respeitar a autoridade. Ser servo. Respeitar a autoridade. Nós somos, lá no livro de 1 Pedro 2, 9 e 25, se você quiser acompanhar aí, nós fomos chamados, né? Se você quiser acompanhar, abre lá, 1 Pedro, eu queria que você acompanhasse esse texto. São coisas simples.
que Deus espera de nós. E nós vamos seguir 1 Pedro, a partir do versículo 9, 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9, olha que interessante nessa reflexão que a gente vai caminhar para o final. 1 Pedro 2, 9, porque a gente vai falar sobre isso. Mas vós sois, capítulo 2, versículo 9, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A gente usa muito isso, né? A gente usa muito isso. Jesus, a morte na cruz dele nos dá essa garantia. Nós somos geração eleita, 1 Pedro 2, 9 em diante. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele nos chamou de separados dele, de pessoa do reino dele, propriedade exclusiva, sacerdócio real, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A transformação que ele fez na nossa vida, da nossa vida no pecado, para a vida da luz, ele agora nos chamou e nos envia com isso, né? Nós usamos muito isso. Nós somos povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Mas, e aí para por aí, né? Tipo assim, tem uma proteção especial de Deus. Amém, glória a Deus. Você tem que glorificar Deus com esse patamar maravilhoso que Deus coloca acima de tudo nesse mundo, que é um patamar de filho de Deus, né? Não só criado, mas filho de Deus. A pessoa tem um celular iPhone, não é isso? E ela às vezes se sente no iPhone e tal, tem gente que anda com o iPhone na rua mostrando e tal, aquele negócio todo, tipo assim, meu celular é o melhor, é o iPhone 30, iPhone 1000, né? Pô, R$1 milhão, o cara, legal, porque ele valoriza aquele bem como algo de procedência maravilhosa, exemplar, do máximo naquele tipo de equipamento, né? Então, na criação, você quando é criado por Deus, se torna filho de Deus, você tem que se olhar e falar assim, entender isso, eu sou o melhor, Deus criou a humanidade e me colocou para ser aqui o homem, né, ou a mulher, né, o ser humano aqui, que vai governar, não é isso? Que vai tocar o barco. Então eu sou o melhor, eu sou o filho de Deus, né? Tem o primogênito, que é o primeiro dentre muitos irmãos, que é Jesus, que morreu em nosso lugar e nos fez agora herdeiro com ele da vida eterna, e agora eu também sou filho. Aleluia, glória a Deus. Então isso a gente tem que tomar posse disso. Mas não é só isso. É tomar posse disso como tem que tomar, e muita gente não toma, anda cabisbaixo, desanimado, frustrado, ansioso, deprimido, porque não conhece essa dimensão de ser chamado filho de Deus. Então primeiro tem que se conhecer nessa dimensão de filho de Deus. E aí você vai e serve com essa promessa do que virá, essa promessa que Deus capacitou teu coração nessa fé tremenda da promessa que Ele tem para o futuro, para a tua vida, nessa morte de Cristo na cruz nos garante essa vitória. Então eu estou firme nisso aí, nessa verdade, e você vive essa abnegação, porque eu sei que eu sou filho de Deus, agora eu posso servir. Eu sei quem eu sou, eu posso servir. Me esforçar o máximo que eu puder, um serviço de abnegação, num viés de intensa profundidade, pode ter mais vergonha ainda, mas desde que seja segundo a palavra de Deus, eu quero servir. Aí eu pego aqui, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza que vos chamou, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o versículo 10. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois de Deus. Vós que nem tinhas alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Amados, exorto-vos como a peregrinos forasteiros. Lembra que a gente falou no início? Peregrinos forasteiros. Então, cidadão que está passando, pessoas do caminho, né? Que está passando pelo caminho, né? Segue lá. Vós que outrora erais povos, agora sois de Deus, que tinhas alcançado misericórdia, agora tendes alcançado. 11. Mas exorto-vos como peregrinos forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, ou seja, abre mão da vontade da carne. Jesus morreu na cruz lá, até a última gota de sangue, abriu mão da vontade da carne. Somos cristãos ou somos adeptos do cristianismo, né? Simpatizantes, ou somos cristãos? Não é isso? Se somos cristãos, vamos carregar a nossa cruz, não é isso?
Vamos renovar hoje e pegar nossa cruz na mão. Versículo 11, repito, amado, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. Então, não é cidadão do mundo, está passando por aqui. Que vos abstenham das vontades da carne, concupiscência da carne, as quais combatem contra a alma. Vontades que abatem contra a alma, combatem contra a alma, nossa alma. 12. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios. Então tem que procurar ter o nosso procedimento correto entre os gentios desse mundo, as pessoas que vivem que não conhecem Deus. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, não é você ficar batendo boca com pessoas do mundo, mas com seu divino proceder, como alguém que está revestido da autoridade do celestial, alguém que nasceu para servir, nasceu para passar vergonha, nasceu com viés de uma vergonha que pode aumentar ainda mais, até a morte de cruz, dá testemunho de quem nós somos, de quem nós nos parecemos. Né? Então vai dizer aqui, versículo 12, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, pessoas que não conhecem a Deus, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores. Então, como Deus que enviou o presidente, Deus que enviou o governador, Deus que enviou o prefeito, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, e nós fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. Né? Não é porque eu sou cristão, não, aí eu posso agir assim, não, porque uma capa da malícia eu fiz aqui, porque eu sou cristão, dou uma fingida aqui, depois eu faço diferente ali, mas ninguém está vendo. Não tem a bondade como capa da malícia. Seja você mesmo, alguém que está alegando o coração de Deus. Alguém que, quando Deus olhar para a terra e vê o sofrimento, uma pandemia, a situação, Deus está preocupado contigo, porque vê que você é uma pessoa que dá testemunho cristão, que está preocupado com vidas, preocupado com almas. Entendeu? A tua prioridade é o reino, a tua prioridade não é tudo ou mais que Jesus não morreu. Jesus não morreu. Diz o versículo 17, honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Irmão, tem cristão que está xingando o presidente, xingando o governador, xingando o prefeito, seja de qual for o estado, seja de qual for a nação. Nós nos vemos muitas vezes nessa situação, irmão. Mas isso é ser cristão? Aqui vai falar no final da obra de Cristo na cruz, se prepara. Isso é cristão? Não é que Jesus esperava de nós. Jesus sofreu sem fazer caso da sua vergonha. Sem fazer caso da sua vergonha. Pilatos falou, você sabe que eu tenho autoridade para te livrar? Ele falou, ô Pilatos, você não teria essa autoridade se do alto não fosse te dado. Tu está aí porque Deus te colocou. E eu sou sujeito à tua autoridade. Nós somos cristãos. Crescemos com ânimos aflorados, discutindo, resposta para tudo. Não é isso? Não respeitamos a autoridade, não respeitamos cônjuge, não respeitamos filhos, não respeitamos pais, não respeitamos nada. E ficamos perguntando a Deus, Deus, onde é que nós temos errado? Por que o mal sobrevém assim ao mundo? Por quê? A Inglaterra ainda vai dizer que, quando vai falar de Jesus lá, não, porque isso é passado para nós. Nós estamos pós-guerra mundial, o povo aprendeu a falar de Jesus, aprendeu de Jesus, desenvolveu, o país desenvolveu, a riqueza chegou, pregava-se riqueza, a riqueza chegou, e aí? Não, agora o país da Europa já se tornou rico, então já está pós-cristianismo. Os países, as igrejas da Europa que mais crescem, eu vejo as africanas, e chegam lá os africanos e se congregam lá. Ou seja,
Enquanto pregar riqueza, quando alcançar a riqueza, acabou. Porque esse é o evangelho que se conhece. Agora, do Cristo que morreu na cruz, a morte dele na cruz, é a pregação do evangelho. Essa pregação não sei se vai encher a igreja, mas pode ser que enche o céu. Pode ser que enche o céu. Versículo 19, porque isto é agradável, que alguém por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas padecendo injustamente. Olha só, né? Porque isto é agradável, que alguém por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado, e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Quer dizer, o versículo 20 vai dizer, que glória é essa? Tu aprontou, apanhou porque aprontou, e aí Deus vai se agradar de você por causa disso? Porque você sofreu porque apanhou? Não, ele vai agradar de você e de mim, se a gente apanhar e sofrer, sem não ter cometido coisa errada. É que sermos injuriados sem termos feito coisa errada. Isso que vai levar o coração de Deus. É isso que acontece no mundo, irmão? É isso que acontece no mundo? É isso que acontece na tua vida, na minha? É isso que acontece no reino de Deus? Fiquei essa madrugada tentando dormir essa madrugada. Olha, tentando dormir essa madrugada. Dificuldade. Quantas coisas a gente faz de errado? Quantas coisas? 21. Porque para isso foste chamados. Não, versículo 20, continua lá depois. Sofreis com paciência. Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Isso é exemplo de Jesus. Fazendo o bem, sofreu na cruz, isso é agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Porque para isso foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, que é Deus. 24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, na cruz, né? Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. 25. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Irmãos, que tenha sido isso. Éramos desgarrados como ovelha. E cada contato que a gente tem com a palavra, a gente vai voltando ao pastor e bispo de nossas almas. Pastor e bispo de nossas almas. Né? Pastor e bispo. Saindo prejuízo, entre aspas. Sabe como é que é? A gente é cristão, mas tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa para melhorar. A gente está aí, esse ano de 2020, numa situação complexa, de pandemia, sem saber o fim, exatamente. Mas muita coisa precisa mudar na nossa vida, né, irmãos? Muita coisa precisa mudar na terra, né, irmãos? Muita coisa, muita coisa. Alguém vai dizer... Não, pastor, mas o presidente, os governadores, os prefeitos os prefeitos falam coisas e tal, e a gente se manifesta igual o mundo se manifesta, despreza igual o mundo despreza. A gente faz tudo isso, irmão. A gente faz tudo isso. Isso tudo é pecado. Tudo isso é concupiscência da carne. Tudo isso Jesus morreu na cruz para levar. Ele morreu na cruz, 3 horas da tarde, a hora 9. Inspirou para perdoar o nosso pecado, falar assim, pela minha pisadura vocês foram sarados. E às vezes que a gente leu aquele valor madeiro levou para a gente seguir como exemplo. Isso eu estou aqui por alto. Você vai falar assim, não, mas Elias encarou Acabe, Jezabel, não foi? Foram encarados, os profetas encararam o pai. Irmão, aí tu vai ver muita igreja pregando o Antigo Testamento direto. Mas já teve o divisor de águas, a morte de Cristo, o véu se rasgou de cima a baixo, veio o tempo da graça, veio o tempo de andar mais uma face, andar mais uma milha, ou seja, bater numa face da outra, veio o tempo da mudança.
Mudou tudo. É o tempo da graça. Não é o tempo da lei, é o tempo da graça. No Antigo Testamento mandou fogo cair do céu. O discípulo mandou no Novo Testamento mandar fogo cair do céu. E Jesus falou, não, o que é isso? Não sabe de que espírito sou? Mudou, irmãos. Mudou. As coisas mudaram. E as pessoas estão presas no Antigo Testamento, de realização, de conquista e tal. E pai, e Jesus morreu na cruz. E muita gente não se deu conta disso. Essa data é uma data que marca a morte de Cristo na cruz, domingo de Páscoa, a ressurreição, vitória, ninguém muda nada e continua a mesma vida, e ninguém melhora dentro de casa, e ninguém melhora com a família, ninguém melhora no trabalho, ninguém melhora em lugar nenhum, cada um continua com o seu nariz empinado, cada um continua com a sua arrogância, sua prepotência, nós continuamos sendo nós mesmos, ansiedade, depressão, diabetes, pressão, um monte de coisa na vida, reclamando, pedindo ajuda a Deus, e a Bíblia está ali, com leituras diárias, e que as pessoas acham que não vai mudar nada isso. Isso é detalhe, isso é detalhe. Não é detalhe não. Nesse texto, que ele fala do sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele fala da morte e ressurreição de Cristo. E fala de respeito às autoridades. Assim como ele respeitou as autoridades, diz o texto. E sofreu e ressuscitou. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E muitos ressuscitaram. Muitos ressuscitaram naquele momento. E muitos vão querer ressuscitar, não é isso, irmão? Não é isso? Muitos vão querer ressuscitar, não vai? Você não quer ressuscitar? Jesus morreu na cruz lá. Para quê? Qual é a tua prioridade? Sim, quer se formar, quer casar, quer ter filho, quer o quê? Quer formar os filhos, quer viajar, é isso, é. Jesus morreu na cruz, mas não foi para nada disso. Tu consegue fazer tudo isso que tu quer fazer priorizando a morte de Cristo na cruz? Entenda só por que ele morreu na cruz. Só por isso. Entenda por que ele morreu na cruz, viva pelo motivo que ele morreu na cruz, e as demais coisas, irmão, vai ser acrescentado. Mas os profetas, mas isso é Antigo Testamento. Irmão. Antigo Testamento. O rei é uma autoridade, o presidente, o governador, o prefeito é autoridade. Vamos pecar menos, vamos parar de pecar. Quando pecarmos, tem um advogado, Cristo Jesus, à direita do Pai, que intercede por nós. Vamos evitar pecar, vamos? Vamos pedir ajuda a Deus, Senhor, muda o que tem que mudar. Pô, mais 2 meses, 1 mês, 3 meses, quanto tempo vai ficar na situação? A gente não sabe. Mas Cristo morreu na cruz. 3 anos capacitando o discípulo. Depois que ele foram selado com o Espírito Santo, eles fizeram grande diferença representando o Senhor Jesus na terra. Não levamos desaforo para casa, né, irmão? Não aceitamos desaforo em casa, nem levamos desaforo para casa. Não é isso? Somos cristãos. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. Verdadeiramente, irmão, verdadeiramente, eu vou te pedir para a tua Bíblia lá em Filipenses 3, versículo 8 e 9, que a gente vai falar concluindo aqui, irmão. Com a morte de Jesus, a justiça nos é imputada. Mas temos que abrir mão de tudo. Com a morte de Cristo na cruz, a justiça nos foi imputada. Ele nos deu essa bênção. Mas nós temos que abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Filipenses capítulo 3. A gente vai, Filipenses capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Eu acho que as igrejas, locais de reunião do povo de Deus, tinha que estar cheio de pessoas assim, como falaram para João Batista: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo?
O que eu tenho mais ninguém hoje fala isso, né? Deixa eu aqui, sou assim mesmo, ninguém toca no meu problema, deixa assim mesmo, vambora, vida que segue e tal. Vida que segue e tal. Orientação, mas eu não consigo mudar isso, não consigo aquilo, não consigo aquilo outro. E Jesus morreu na cruz, conseguiu tudinho que ele tinha que fazer. Até a morte e morte de cruz. Abraçou ali, com perseverança, o projeto de Deus para a vida dele. Abrace com perseverança o projeto que Deus tem para a tua vida. Abrace com unção e glória. Abrace com um viés de abnegação contínua. Olha aqui, Filipenses 3, 8, 9, vai dizer assim, ó. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que proceda de lei, senão aqui mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Então ele estava preocupado com o seguinte, que a justiça procedesse de Deus, baseada na fé, mas que viesse de Deus. A obra de Cristo na cruz, ele vai lá e, como ele abre mão de tudo para poder seguir a Cristo, a justiça alcança ele. A obra da graça disponibilizou a salvação para ele. Ele abre mão de tudo numa fé que o leva ao arrependimento. E com isso a justiça o encontra, e a justiça, uma vez tendo encontrado o servo de Deus, ele deixa claro, a justiça foi a mim imputada, mas não veio de mim mesmo, veio de Deus para mim, porque para mim melhor foi abrir mão de tudo. Aí ele vai dizer no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Considera como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, nada que ele tenha feito. Ele sabe que é graça de Deus, mesmo ele abrir mão de tudo, é graça de Deus, não é justiça própria, que proceda da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então vem a justiça de Deus e enche a vida dele. A justiça de Deus vem e enche a tua vida. A obra de Cristo na cruz, a morte dele na cruz te garante a salvação. Vem, imputa em você a salvação. Imputa em você, mas você abre mão de tudo. Porque Cristo morreu e requer que abramos mão de tudo. Foi até a última gota de sangue vertida na cruz. Abramos mão de tudo para ganharmos a Cristo. Abramos mão de tudo para ganharmos a Cristo. Mas é a justiça de Deus que é imputada em nós. É preciso crer nisso. É preciso crer nisso. Se você não crê, Jesus ele cria piamente na promessa de amor do Pai. Ele foi capacitado. O Senhor quer te capacitar para que você creia nessa obra de Jesus. Capacitar para tu receber essa justiça de Cristo na tua vida. Tomar posse desse que está recebendo. Porque os frutos digno de arrependimento, a vida nova vai fluir da tua vida. Então não vai ser justiça própria, não vai ser ação natural, vai ser ação espiritual que vai fluir da tua vida. Porque há em você algo maior do que as suas broncas, do que o seu desejo de resposta, do que as suas dificuldades a respeitar a autoridade, do que a sua dificuldade de fazer o que a Bíblia manda. Então você vai pedir ajuda dele, vai ver o teu empenho. O que sabe que acontece nessa geração de cristãos, irmão? A gente não quer se empenhar para nada não, irmão. Deus perdoa, Jesus perdoa, a gente não quer se empenhar não, a gente faz mesmo, a gente fala mesmo, entendeu? Na hora que dá na teia, fala e faz. Irmão, Jesus morreu lá. Ele fez a parte dele. Morreu jovem. Morreu jovem. Morreu jovem. Morreu jovem. Morreu jovem. Então, com a morte de Jesus, foi imputada a justiça em nós. Aí qual é o nosso papel, irmão? Nosso papel? Abre aí agora. É em Filipenses mesmo, aí, versículo 12 a 14. No capítulo 3 mesmo, no 12 a 14, vai nos dar que, mesmo ele nos imputando a sua justiça, nós temos que avançar em santificação pessoal. Essa obra de santificação, de uma justiça social nossa, é necessária.
Então é preciso avanço nosso. Essa obra de abnegação que ele lavou os pés do discípulo, e que é uma vergonha para muitos, era só um sinal do que ia ser mais vergonhoso, que seria a morte na cruz. Era porque era um viés de avanço, irmão, sem parada. Assim como Paulo começou a o serviço ao Senhor, ali, como ele achava que fazia certo, seguindo o cristão de forma errada, ele conheceu a Cristo, mudou a vida dele, ele foi até a morte para Roma, fazendo a obra de Cristo ali, abnegação, sofrendo, mas estava nem aí, mas o negócio dele era avançar, e porque ele sabia que a justiça de Deus o alcançou. Para isso Jesus morreu na cruz. E agora, esse avanço na vida nossa, agora na justiça pessoal nossa, é necessário, mesmo a justiça de Deus tendo nos alcançado. Filipenses 3, 12 a 14, diz aí, ó, não que já a tenha alcançado, Paulo fala, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Então assim, eu já fui alcançado por Cristo Jesus. Agora eu vou avançar para ver se eu consigo alcançar o que ele já me alcançou. Ou seja, ele já fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha parte. Olha que tremendo. Versículo 12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Não sou perfeito não, ele fala. Mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Ou seja, a justiça que já alcançou ele, já o alcançou, ele fala assim, ela já me alcançou, foi imputada na minha vida. Agora, eu vou avançando agora para ver se eu consigo alcançar a justiça que já me alcançou. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte agora. A gente não fica parado. Jesus morreu na cruz, já me deu, já me imputou a justiça eterna para a minha vida já. Agora, eu aceito essa obra dele e não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, não tão perfeito não, igual Paulo. Agora nós vamos em resposta, vamos avançando na direção da justiça que nos alcançou, para dizer, para mostrar o quê? Eu estou avançando, eu quero, eu creio, eu tenho fé, e isso é dom de Deus para a minha vida. Eu vou lutar a favor disso, porque Jesus não morreu em vão, eu vou me esforçar nessa direção. Então Paulo vai dizer no versículo 12, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13, ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para que diante de mim estão. Ou seja, eu abri meu coração, mudei de vida, eu quero largar tudo. Então, se tem coisa que eu preciso largar ainda, se eu tenho dificuldade com autoridade, se eu tenho dificuldade com relacionamento, se eu tenho dificuldade de aceitar o que Cristo morreu na cruz para eu, e o que eu tenho que fazer em prol dessa obra de Cristo na cruz, se eu tenho que entender isso, eu esqueço da coisa que para trás fico, que me atrapalha, o carnal, com concupiscência da carne, prossigo para o alvo, prossigo para que estão diante de mim, para alcançar o prêmio da soberana vocação. Eu quero alcançar a vida santa diante de Deus, eu preciso avançar, eu tenho que estar insatisfeito. Uma mensagem dessa que nos leva a uma inquietação tem que ser natural na nossa vida. Por quê? Porque o mundo nos puxa com propostas terrenas e nos leva muitas vezes a se agradar de coisas que o mundo comum se agrada, e não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e dura eternamente, é coisa boa para a nossa vida. Mas nós queremos muitas vezes coisa do mundo, coisa prazerosa, que não é muitas vezes pecado. Só que tiramos do alvo prioritário, que é a obra de Cristo na cruz, que é para me salvar e salvar vidas. Consegue entender isso? Jesus morreu na cruz, é o Cordeiro Pascual. Eis o Cordeiro de Deus que tira o que do mundo? Porque o texto vai dizer que tira o pecado do mundo. Mas tira o que do mundo? Aí a pessoa vai tira o problema de saúde do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o problema familiar do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o desemprego do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o namorado chato do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Um monte de coisa, rapaz. Um monte de coisa. Só vai para a igreja buscar o Cordeiro de Deus que vai tirar alguma coisa do mundo, da vida dele. Vai tirar. Mas o que é o Cordeiro? Tira o pecado do mundo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, meu irmão. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, minha irmã. Sexta-feira da paixão, né?
É morte de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o anjo da morte passou pela primeira Páscoa lá no Egito, lá, irmão. Quando o anjo passou lá, o povo de Deus que estava marcado com o sangue do Cordeiro. Foi isso? Estava ficando tudo vivo, aquelas famílias unidas ali, não é isso, irmão? Que cearam ali, comendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pecado causa separação entre o homem e Deus. Pecado é um insulto à santidade de Deus. O Deus que é todo poderoso. Logo, se é todo poderoso, tem todo poder. Se eu respiro, se você respira, isso tudo é poder de Deus na nossa vida. Se estamos respirando, se há alguma coisa em nós boa, é poder de Deus. Deus tem todo poder, até o inimigo para fazer qualquer coisa é poder de Deus. Porque ele só usa o poder se Deus permitir. Então todo o nosso respirar, nosso desfazer, ir e vir, é poder de Deus na nossa vida, irmão. Então vamos usar o poder de Deus não para insultar o Deus da nossa criação, o Deus da nossa salvação. Vamos usar o poder de Deus para louvar, para bendizer, para glorificar. Mas não é só para ficar cantando um hino, não. É para dar bom testemunho de vida salva. É estar preocupado em salvar vidas. É para isso que Ele nos chamou. Meu irmão, minha irmã, a preocupação do Senhor continua em salvar a vida nos quatro cantos do mundo. Os países que abandonaram o Senhor, as nações que abandonaram o Senhor. Vou te falar, a maioria das nações do mundo abandonaram o Senhor. Está todo mundo sofrendo nessa época, né? Que ninguém nunca sofreu todo mundo junto assim, a não ser no dilúvio. Todo mundo foi visitado, os quatro cantos do mundo, não é isso? Os quatro cantos do mundo. E é uma situação hoje que vivemos e nós precisamos clamar o nome do Senhor Jesus. Senhor, nos detalhes, Senhor, nos detalhes, uma vida santa, uma vida que honra a Deus. É período de quaresma, mas, irmão, tem sido uma luta. Não estou lembrado quando para fazer um jejum na Semana Santa foi tão difícil. Tão difícil, já irmão já falou comigo, teve irmã que falou comigo, pastor, não consegui, porque estava muito intenso, tive que parar no meio do jejum e tal, irmã, eu falei, vamos lá, irmã, tal, não consegui, tudo bem, mas eu fui até o final com dor de cabeça, com isso aqui, com o olho dói, cabeça dói e tal, mas, meu irmão, mas é uma luta só, tu vê que tem um negócio espiritual envolvido, mas Jesus morreu na cruz, irmão, passou 40 dias no deserto lá, padecendo lá, situação lá, mas venceu o diabo lá, venceu o diabo na cruz para nos dar vida eterna e quer que nos anunciemos isso para outras pessoas. A morte de Cristo na cruz é para a vida eterna, é para a vida fora desse mundo. Seja vitorioso nas tuas causas nesse mundo, mas não seja isso a prioridade da tua vida, a prioridade das nossas vidas. Seja o reino de Deus, seja a obra de Cristo, seja arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fé na promessa do amor de Deus. Jesus morreu na cruz. Eu creio, você crê? Na promessa do amor de Deus? E o segundo, a característica que havia em Jesus. O serviço de abnegação que avançava para mais abnegação ainda, para mais humilhação ainda. Entendeu? Entendeu? Deixa eu falar mal de fulano, mal de ciclano. Ora pelo prefeito, ora pelo governador, ora pelo presidente, ora, cristão confia em Deus, cristão espera em Deus, cristão é canal de salvação de vida, cristão se veste diferente, cristão se apresenta diferente, cristão é de Deus, é forasteiro nesse mundo, é missionário, é discípulo, é servo, é homem, é mulher que tem veste santa de salvação. São pessoas diferentes, os cristãos, irmão. São diferentes. Nós não estamos, as mulheres não estão impedidas de se pintarem, se arrumarem, nem os homens de se arrumarem, nada disso não. Você sabe o que eu estou falando. O cristão é diferente. A nossa maior conquista não está nesse mundo. O nosso maior prêmio está no porvir. Nós fazemos de tudo em prol dessa verdade. E agimos nessa verdade.
Para isso nos submetemos à palavra de Deus. Então confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor Jesus. Vamos orar. Essa reflexão eu queria compartilhar com vocês, esse devocional. Vamos orar. Vamos orar. As multidões disseram para João Batista: que fazemos para ser salvos? Se tiver 2 túnicas, dê uma. Se tiver uma comida, compartilha. O publicano e nós fazemos. Vocês fazem. Não cobre mais do que deve cobrar dos outros impostos dos outros. E os soldados perguntaram: e nós, o que fazemos para ser salvos? Vocês não dê testemunho falso, não é isso? Contente com o seu soldo. Quer dizer, são coisas, irmão, todo mundo precisa fazer desde antes de Jesus e João Batista morrer, quando foi apresentado o evangelho do arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Confia no Senhor. Confiemos no Senhor. Agradecemos ao Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O amor de Deus, que excede compreensão humana, que enche o nosso coração e a nossa mente, que nos dá força para ainda que cheguemos diante dele: Senhor, ser propício a mim que sou pecador. Avaliando a nossa caminhada, avaliando a vida cristã que nós vivemos, que nossos irmãos de diversas denominações vivem, que certamente não alegra a Deus como os cristãos do início da era cristã. Temos muito que refletir, temos muito que melhorar, né? Mas que bom que Deus está conosco. E como Paulo disse, vamos esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de nós estão. Prossigamos para o alvo. Prossigamos para o alvo. Prossigamos para o alvo. Oremos. Senhor Deus de amor, de infinita bondade, em cuja presença estamos, Senhor. Senhor Jesus morreu na cruz. Confiou no Pai. Padeceu para nos salvar. E nos envia para anunciar a tua maravilhosa obra na cruz, Senhor. O Evangelho da salvação. Salve-os anunciando a tua salvação. Pai, não deixa que saia da nossa mente, do nosso coração, a mensagem que não seja de salvação. Não permita, Pai, que entremos por caminhos enganosos, de tendência mundana, de mensagens progressistas, mensagens que visem tantos nortes, Senhor, que tragam resposta para a vida no mundo, confortos, realizações, mas que não seja a palavra de vida eterna, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Sexta-feira da Paixão, marcando para nós, Senhor. A sexta-feira, que na hora nona o Senhor morreu em nosso lugar. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. E por suas pisaduras, suas chagas, suas dores, suas marcas, seus sofrimentos, fomos sarados, Jesus. Fomos sarados, Jesus. Fomos sarados. Nossa família tem conhecido a Ti. Família da fé, quantos irmãos e irmãs têm conhecido a Ti? E com temor e tremor vivido na Tua presença, com singeleza de coração, procurando ter uma vida santa e agradável a Ti, Senhor. Mas somos falhos e pedimos o Teu perdão. Coisas simples que eu fui falado aqui, nós falhamos. O mundo falha, mas nós queremos viver vida nova na Tua presença. Temos muito tempo para refletir, Senhor. Esse tempo de pandemia, quanto tempo temos para
refletir quantos líderes, quantos servos, Pai amado, quantas pessoas, lideranças nacionais, estaduais, municipais, o mundo inteiro para refletir. Pai amado, os reis no Antigo Testamento, quando encontravam as Sagradas Escrituras, Senhor, e se debruçavam sobre elas e as praticavam, Senhor, tudo mudava. A paz no reino, santificação, décadas e décadas de paz, Senhor, de segurança na Tua presença. Está claro para nós, Senhor. Se não estamos vivendo isso, é pecado, é tristeza no coração do Senhor. Oh, Pai amado, Deus maravilhoso. Meu Deus, que traga um avivamento no mundo. Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oh, Jesus amado, que intercede por nós, a direita do Pai, Senhor, autor e consumador da nossa fé, Jesus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Pai amado, que os prazeres, que as questões do mundo, que muitas vezes, Senhor, não entristecem a Ti, mas por serem colocadas como prioridade, esquecendo, Pai amado, de falar do Teu reino, da Tua justiça, da Tua salvação, esquecendo de ganhar vidas para o Teu reino, esquecendo de dar bom testemunho na Tua obra. Meu Deus, isso tem causado tristeza assim ao Teu coração, e aí as demais coisas, Senhor, que poderiam ser bênção, acabam entristecendo o Teu coração, porque se constroem tantas coisas, buscam tantas realizações, e o Senhor não faz parte de nenhum desses projetos. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Já tem pastores nos 4 cantos do mundo entendendo, Senhor, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Obrigado pela Tua justiça, de morrer na cruz, tão justo que ressuscitou ao 3º dia. Que o pecado, o salário do pecado é a morte, como o Senhor não pecou, Senhor. O pecado não era seu, era nosso. A morte não pôde detê-lo, Senhor, porque se o salário do pecado era a morte não pôde detê-lo, Senhor. Ela não pôde nem chegar a Ti se o Senhor não entregasse a vida, ela não conseguiria entrar no Senhor, meu Deus. Ah, Senhor da glória. Obrigado, Deus. Nós temos a Ti como nosso Salvador. E cremos como aconteceu ali na Sua morte na cruz, que mortos ressuscitaram. Nós ressuscitaremos nos últimos dias, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que tenhamos a compreensão onde estamos, na nossa caminhada de fé, lendo a Tua palavra, refletindo nela, temos a compreensão, Senhor, de como estamos na nossa vida espiritual, para indo esquecendo das coisas que para trás ficam, e nos colocando atentos que diante de nós estamos, vamos prosseguindo para o alvo, melhorando cada vez mais, uma vida santa e agradável a Ti. Obrigado, Senhor, que o nosso culto racional honre o Teu nome. Que o nosso culto racional abençoe vidas que nos cercam. Que o nosso culto racional, Senhor, meu Pai, traga justiça para esse mundo. E vejam que nós somos cidadãos do reino celestial. Que nós somos homens e mulheres de Deus nesse mundo. Nós somos homens e mulheres que estão dispostos a entregar a própria vida, a morrer, sabendo que do Senhor virá a nossa vida eterna. Nós oramos, Pai, descansamos em Ti, esperamos em Ti e clamamos a Tua paz, Teu refrigério santo em cada vida, em cada lar, em cada família aqui, Pai. Teu perdão visita a nossa casa, a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, visita também, meu Pai, em nome de Jesus, cada lar, cada família nos 4 cantos do mundo que está sofrendo com essa pandemia. Haja uma obra de santificação, de avivamento, de transformação, Senhor, e acaba com esse mal na terra, estipa esse mal da terra e saímos dessa situação melhor do que adentramos. Nós oramos, Pai, crendo no Senhor, e que o Senhor está visitando enfermos nos hospitais, com a Tua graça, Tua misericórdia, sustentando, curando. O Senhor está usando ali, Pai amado, trabalhando na vida dos médicos, dos enfermeiros, Pai amado. O Senhor está trabalhando na vida, Pai amado. Deus, das pessoas que trabalham no hospital, faxineiros, Senhor, recepcionistas, Senhor, ali, sei com os técnicos de enfermagem, todos os nutricionistas, funcionários que estão ali, funcionários que trabalham em farmácia, Senhor, funcionários que trabalham em motoboy, Senhor, Uber, Senhor, taxistas, pessoas que estão, motoristas de ônibus, pessoas que estão soltas pela cidade, Senhor, como serviços essenciais, Senhor, protege, guarda, Pai. Meu Deus, há um sofrimento na terra, Senhor. As pessoas estão
tristes, as pessoas estão sofridas, as pessoas estão desesperadas, Senhor. As pessoas estão sofrendo, Senhor. Com a tua misericórdia, visita, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. As pessoas tristes. O Zé te foi lá na feira, contou na porta da padaria, a moça ali com o olhar caído, triste, as pessoas mas sem saber o que fazer, Senhor, sem direção, Senhor. Assim no Brasil, assim no mundo. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Opera no Brasil, opera no mundo, Senhor. Haja o quebrantamento no governante. Haja o conserto no coração dos teus filhos e filhas nos quatro cantos do mundo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Pedimos a Ti, Senhor. A sua morte na cruz não foi em vão. Muitos creram e andaram com fé em geração após geração aí. Nossa geração, Senhor, não passe de nós o Teu Espírito. Tudo que for dito a nós venha se cumprir. Seja os Teus propósitos cumpridos na nossa vida. A vida se renda a Ti de verdade. Mude o coração e acerte o caminhar. E ande com semblante de amor, de graça, confiando que do Senhor virá resposta para o sofrimento, para as injustiças. Mas honremos o Teu nome com a vida cristã que louvo a Ti, Senhor. Pai, a terra geme, o povo sofre nos quatro cantos do mundo. Clamam pelo socorro do Senhor, socorro bem presente na hora da angústia e da Tua palavra. Oramos, Senhor, agradecidos a Ti. Que Tua bênção em nossas vidas, em cada família que está compartilhando essa reflexão, dessa devocional, que chora com os que choram, que sorri com os que sorriem, mas que conhece o Deus Todo-Poderoso, que é amor, e que não rejeita o coração quebrantado e contrito que se adiante de Ti chega, Pai. Até o rei Acabe, que aprontou muito, na hora que ele se quebrantou, o Senhor mudou a sorte dele, Senhor. O Senhor mudou a sorte em muitos reis, em muita liderança. Muda a sorte das lideranças nacionais, Senhor, no mundo inteiro. Que se haja um quebrantamento, haja transformação, Senhor. Haja feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Sejamos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, nação santa. Povo teu, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados e santifica-nos na Tua verdade. A Tua palavra é verdade. Oramos gratos a Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Abençoe o Teu filho e a Tua filha. Fortalece-nos. Renova-nos as esperanças. Senhor. Essa promessa do futuro melhor. Renova-nos as esperanças. Essa promessa do futuro melhor. Nós cremos em uma obra de abnegação cada vez crescente, cada vez mais crescente, para o louvor do Teu nome, Jesus. Nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique em paz. Deus é contigo. Nós cremos. Nós cremos no Deus misericordioso, que está vendo as famílias sofrendo por morte, por luta. Está vendo o seu povo procurando melhorar. Deus está vendo tudo isso. Desespero das famílias, luta. Deus está vendo tudo isso. O mundo vai sair melhor dessa situação. Vai sair melhor dessa situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou impetrar a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja contigo, homem de Deus, seja contigo, mulher de Deus, seja com todo Israel de Deus na face da terra, hoje e sempre. E todos dizem amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Paz.